Estamos aqui com o professor de Geografia do cursinho diferencial de Ilha Solteira e também aluno da graduação no curso de Agronomia. Tomás Alvarenga, o que você entende por um tema polêmico que é a reforma agrária? Então, a reforma agrária, para mim, primeiro eu vou falar o que estão fazendo de reforma agrária, não estão fazendo de reforma agrária, mas reforma agrária nada mais é do que tirar a alta concentração de terra na mão de poucas pessoas, né, e distribuir para o trabalhador rural, que desde o período colonial aí a gente vem sofrendo com uma má distribuição de terra no nosso país, né. Então, a reforma agrária é realmente uma reforma que vai distribuir, não é nenhuma revolução, mas que vai estar distribuindo essas terras, muitas delas improdutivas, outras que afligem leis ambientais, enfim, não estão produzindo da maneira socialmente justa, ambientalmente correta, enfim. E é isso. Em relação ao modelo e como é aplicada a reforma agrária no Brasil, em relação à sua opinião, você é contra, a favor ou ainda não chegou a nenhuma opinião formada? Não, eu sou a favor da reforma agrária, sim. Eu enxergo as contradições que ela propicia, assim, depende do governo e tal, mas enfim, a nossa reforma agrária, no meu ponto de vista, ela não é uma reforma agrária adequada, né? Ela é uma reforma agrária que não emancipa o produtor rural, né? Ela deixa ele atrelado a algumas tecnologias, né, de imposição do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que ele praticamente impõe assim que o assentado entra no lote, ele impõe um carro-chefe, uma cultura. No nosso caso aqui em Ilha Solteira, por exemplo, no Noroeste Paulista é muito gado leiteiro, né? Então a galera o INCRA meio que impõe, né, técnicas para produção de leite e formação de cooperativas voltadas para o leite. E sendo que hoje tem uma diversidade muito grande, né? Porque no produtor já tem que biodiversificar a produção. Eu concordo com o monocultivo em pequenas propriedades. Muito bem. E agora em relação ao âmbito social da reforma agrária, o que você entende por isso? Então, apesar das contradições que a reforma agrária, né, que eu gosto de chamar que é uma reforma agrária burguesa que o nosso governo faz, que dá a terra e solta os pacotes tecnológicos, como dá os técnicos, né, um técnico para cada 200 famílias, como é bom. Mas o âmbito social eu acho positivo que, por mais que muita gente, é senso comum, né, falar que assentado é vagabundo, que isso, que aquilo, que o pessoal dos movimentos sociais voltados que lutam pela reforma agrária são um bando de vagabundo, eu acredito que dando a terra ao produtor, nem que ele produza a subsistência, que conheço muitos, em muitos casos mesmo, não são poucos, quem conhece a realidade do Estrela da Ilha aí, sabe que pelo menos uma hortinha eles vão estar fazendo ali, tem produção anual de hortaliça, aí tem o leitinho ali que faz diversas coisas, mas o âmbito social que eu vejo é isso mesmo, né? Tirar a galera da miséria, mas só que a contradição da nossa reforma agrária burguesa, assim, é que a gente não consegue nem criar uma classe média rural assentado, justamente porque o INCRA e o nosso governo não tem afinidade em criar uma classe média rural de pequenos produtores, né? Eles ingessam grana para pequeno e solta muita verba para o agronegócio e acaba esquecendo os pequenos produtores, né? Mas o âmbito social, relativamente falando assim, ocorre porque pelo menos sai da miséria, mas é um avanço mínimo, né, do meu ponto de vista. Maravilha. E agora em relação às vantagens e desvantagens sobre a reforma agrária, o que você poderia falar sobre algumas vantagens e outras desvantagens, na sua opinião? Olha, desvantagem é justamente isso que eu não enxergo vantagem para a reforma agrária. Mas vantagem tem muito. O que pode ser desvantagem, na verdade, acho que tem desvantagem? Tem. Acho que para o produtor, para o solo, para o meio ambiente, porque a gente acaba importando tecnologia de climas temperados, né, que é o nosso caso do Brasil. A agropecuária brasileira aí, ela importou uma tecnologia depois da Revolução Verde, que a gente traz um monocultivo para um clima tropical, né,
onde que em uma unidade diária a gente consegue encontrar mais de 200 espécies, sendo que um clima tropical, um clima temperado, perdão, você acaba encontrando uma unidade diária 4, 6, 8 espécies de plantas, né? Então, acho que a vantagem da reforma agrária é que tira da miséria mesmo, mas uma desvantagem que eu vejo é que você aplica tecnologia cara, que o pequeno produtor não tem o acesso, ele acaba ficando até muitas vezes endividado, porque não tem assistência técnica para suprir essa demanda, e acaba deixando muitas vezes até parcelas de terra sem saber o que fazer, porque perdeu tudo no monocultivo, daí não tem uma sustentabilidade para ter uma outra cultura ali para trocar, não tem a ciência técnica para ensinar a fazer uma rotação de cultura, um sistema agroflorestal, uma horta mandala, que são sistemas biodiversos de produção, né? Acho que essa é a única desvantagem que eu vejo, é mais produtor e ambiental do que economicamente, porque todo lugar que tem assentamento, a região economicamente cresce muito. A gente pode ver aqui na região de Andradina que, acho que na década de 90, assim, para frente, tinha uma resistência muito grande, né? Pontal do Paranapanema já tinha muito assentamento, a região de Andradina tinha muita ocupação, né? E as prefeituras tinham resistência a essas ocupações, né? A polícia tirava, enfim. E hoje as prefeituras, inclusive, estão dando assistência para o pessoal que está na beira da pista ocupando uma área improdutiva, né? E tem, acho que um caso de um assentamento em Castilho, até que a prefeitura deu uma ajudada, não sei se Castilho, Sanápolis, enfim. Na região aqui, as prefeituras estão até dando um certo respaldo. Por quê? Porque além do pessoal estar na cidade produzindo para a cidade, distribuindo para o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimento, da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, né? É isso? Alimentos de Abastecimento. Além de que eu acho muito pouco, na verdade, que é uma miséria que eles ganham por ano, que eles podem vender para a CONAB, mas eles estão colocando os filhos na escola, na região, aí há mais demanda de escola, com uma população um pouco maior, a prefeitura consegue ter acesso à verba do governo estadual, do governo federal, para implantar mais creches, escolas. O pessoal produz alimento ali, vai comprar mercadoria ali mesmo. O que acontecia antes da reforma agrária, né? Aqui na região de Andradina tinha, vamos lá, supondo 20 fazendeiros, eles moravam em Campo Grande, São Paulo, em grandes centros urbanos, gastavam lá, lucravam daqui, ou seja, exploravam toda aquela terra agrícola ali, todo o solo ali, e essa riqueza toda era espalhada para os grandes centros urbanos, né? Então, hoje com a reforma agrária, eu acredito que em vez de um fazendeiro, você coloque 200, 300 famílias que vão estar gastando lá, né? E vão estar consumindo todo no lugar, então gira totalmente a economia da cidade, né? Muito bom. E agora, em relação ao crescimento do país, desenvolvimento do país, o que você pensa em relação à reforma agrária influenciando a economia do Brasil? A reforma agrária influenciando a economia, então, acho que a reforma agrária, ela acaba influenciando bastante na economia, que não é essa última pergunta aí que eu respondi, falando bastante da economia até, por causa disso, que vai girar o dinheiro no local, né? Você vai estar explorando o recurso natural daqui, só que você vai estar depositando energia aqui. Você não vai estar explorando o recurso natural daqui para estar jogando toda essa riqueza para outro ambiente, né? Então, acho que gira a microeconomia, assim, local? Não sei se é microeconomia, né? A local, acho que ela acaba sendo bastante beneficiada. Além de, criar várias pequenas cooperativas, aqui na nossa região tem um monte de pequena cooperativa de leite, agregar mais esses produtores e poder fazer com que eles tenham acesso, né? Então, acho que tudo depende, se o governo quisesse realmente que girasse a economia para o Brasil através da reforma agrária, já tinham acabado com o agronegócio faz muito tempo já. Só que não é essa a realidade, eles lucram bilhões aí, né? Grandes bancos, Bradesco, Santander financiando grandes
né, grandes agroindústrias, e esse dinheiro vai tudo para fora, né, são multinacionais que estão aqui dentro. Sendo que quando a gente faz a reforma agrária, está tudo no local, a gente acaba enriquecendo a gente mesmo, esse dinheiro vai e volta mesmo, é um ciclo, né? Então essa produção vai para a região, o lucro dessa produção fica na região, esse lucro vai ser gastado na região, não vai para os grandes centros urbanos, como sempre aconteceu aqui no Brasil. E é isso, assim, acho que influencia totalmente positivamente. Se o governo quisesse realmente, ele injetaria o dinheiro do agronegócio e implantaria muito mais na reforma agrária. Acho que para o Brasil, acho que isso seria positivo demais, economicamente falando. Muito bom. E, na sua opinião, teria alguma medida, alguma mudança na reforma agrária que tornaria ela cada vez melhor para o país? Ah, com certeza, né? Sem dúvida. Acho que a reforma agrária, como falei no começo, acho que praticamente só tem vantagem. O que foi a pergunta mesmo? Em relação à reforma agrária, algumas medidas que poderiam tornar a reforma agrária melhor para o país. Então, para melhorar a reforma agrária, acho que a gente precisava, primeiro, instrumentalizar, estruturar muito melhor as EMATER, né, todos os órgãos de extensão, CAT, o INCRA, no caso do Estado de São Paulo, o ITESP, que eu nunca nem vejo muito atuando, na verdade. Mas, primeiro, multiplicar por 50 o número de técnicos agrícolas e agrônomos, zootecnistas e engenheiros, né, da área das agrárias, engenheiro florestal, ambiental, enfim, do INCRA, por exemplo, que é o órgão responsável pela reforma agrária. Depois disso, eu acho que o Banco do Brasil, o BNDES, tal, acho que deveria dar mais valor à produção, alguns programas para a agricultura familiar, né, o PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, voltada para uma agricultura mais sustentável, né, não visando esse modelo que a gente importou de clima temperado para o clima tropical, que é errado, né? Nossa fauna microbiana é muito mais rica, a decomposição aqui é muito mais rápida e a gente acaba fazendo monocultivo. Não dá para entender porque, na verdade entendo, porque essa grana vai ficar na mão de uma minoria, né, poderosa. Aí acho que aplicando mais, a gente tem, por exemplo, o PRONAF Agroecologia, o PRONAF Sistema, não sei se é Sistema Agroflorestal, mas só que tem um Programa Nacional da Agricultura Familiar que é voltado para a biodiversidade. Mas até 2009, acho que o PRONAF Agroecologia, se não me engano, é de 2007 ou 2008. Até o final de 2009, quando a gente teve um encontro regional de agroecologia lá em Botucatu, na Unesp, eu lembro que uma das palestrantes falou, ela era do INCRA, em 2 anos de PRONAF Agroecologia, a gente aprovou um PRONAF Agroecologia. Por quê? Porque o Banco do Brasil, por exemplo, tem uma tabela de disponibilizar uma verba para quem vai plantar mandioca. Aí só vai plantar mandioca, monocultivo de mandioca. Daí o agrônomo do banco vai lá e financia essa produção. Aí faz análise do solo, enfim. Aí você vai lá e tem para plantar soja, feijão, milho, né, tudo monocultivo. Aí você pega um PRONAF Agroecologia, daí você vai falar, aqui eu vou plantar isso, aqui eu vou fazer uma horta mandala, aqui eu vou fazer um sistema agroflorestal, aqui eu vou ter um galinheiro, né, que daí eu vou rotacionar com horta, vou trazer esses desertos das galinhas para adubar ali, vou fazer uma compostagem para aplicar na horta também, para aplicar no sistema agroflorestal. Aí tem pequenos setores, corredores monocultivos, mas são corredores, uma linha com carro-chefe, sei lá, de eucalipto, tem uma teca ali, tem um mamão, abacaxi, enfim. Vai tendo várias linhas de várias culturas diferentes. E isso o agrônomo responsável que está lá no Banco do Brasil não reconhece, e não assina, e não libera verba. Por isso que em 2 anos, por exemplo, a gente já tem uns 7 anos, espero que eu não sei como está hoje, mas nos 2 primeiros anos não teve mesmo liberação do PRONAF Agroecologia. Talvez ele esteja até extinto, não sei, preciso até pesquisar depois desse questionário, essa entrevista. O que mais?
Acredito que chegamos aí ao fim da entrevista. Muito bem elaborada essa entrevista, gostei muito dos comentários, conceitos bem colocados, e agradeço aí Tomás Alvarenga aí por fazer essa entrevista maravilhosa, elucidando os conceitos aí da reforma agrária no Brasil e para esclarecer melhor esse item que é de extrema importância nós, que somos brasileiros, entendermos. E muito bem. Agradeço, Tomás, valeu mesmo, obrigado. Posso fazer um comentário? Por fim, último comentário aqui do Tomás Alvarenga. Vamos lá, Tomás. Por exemplo, algumas coisas que acontecem que a galera... Hoje o movimento social ele é criminalizado, né? Não sei se o pessoal sabe, mas nunca na história do Brasil a gente conseguiu disponibilizar uma terra para a reforma agrária sem uma ocupação de terra. E quem ocupa essa terra são movimentos sociais, sindicatos rurais, pequenas organizações de pequenos produtores, né, que não têm a terra, mas de trabalhadores do meio rural aí que se organizam e tentam a terra. A mídia, eu não sei quem que acredita na mídia, mas eu não acredito, eu acho que a gente não vive nenhuma democracia, né? A gente vive uma mediocracia, eu costumo falar nas aulas até, e eles não são um bando de vagabundo não, com certeza tem um ou outro, mas só que se for ver aqui no Estrela da Ilha, aí, 210 famílias no assentamento aqui na Solteira, se você tiver 5 lotes aí que não produz absolutamente nada, é muito, eu acho, conhecer essa realidade aí. E a maioria produz o mínimo e com certeza produziriam bem mais se essa reforma agrária e o INCRA tivesse muito mais bem estruturado e desse vantagem mesmo para o pequeno produtor. Mas na real o que está acontecendo é que a gente está tendo muitos pequenos produtores assentados de reforma agrária e estão ficando endividados pela falta, né, de técnica. E a mídia, ao mesmo tempo, e o senso comum criminaliza e marginaliza os movimentos sociais, como a Via Campesina inteira, vou citar o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, o MMC, Movimento das Mulheres Camponesas, tiveram um ato público agora aí no mês de março, mês da mulher, destruindo aí pesquisas e pesquisas de uma multinacional que só vem aqui explorar o trabalhador, explorar a nossa universidade, produzir riqueza para fora. Suzano, né? Que nem a Aracruz Celulose em 2007. Tem até um documentário, assistam, Rompendo o Silêncio, tem no YouTube. Muito bom, 17 minutos, acho. Então, acho que fica aí a dica para a galera abrir um pouco a mente, e tentar enxergar realmente o que estão produzindo, conheçam a disciplina, conheçam um assentamento rural. Vocês já fizeram a matéria do Maurício? Estamos fazendo agora. Vocês estão conhecendo bem aí, estão conhecendo Exatamente. Bastante a dificuldade que os produtores têm para ter uma mínima estrutura, né? Para a gente é muito simples, os caras, é muito mais complexo. Por quê? Porque não tem verba, não tem nada, não tem nem... O conhecimento que eles têm, o tradicional foi perdido pela Revolução Verde, a partir da década de 50. Né? E o convencional está instalado há 60, quase 70 anos aí, e ele, dentro da nossa grade curricular da agronomia, ele está totalmente engessado. A gente só estuda monocultivo. Todas as nossas matérias de fitotecnia é feijão, milho, sorgo, eucalipto, seringueira, entendeu? Então acho que a gente tem que começar a questionar um pouco mais esse modelo, não só da reforma agrária, mas da própria estrutura acadêmica que vai interferir nesse meio. Né? É isso. Bem-vindos aí à agroecologia. Convido todos vocês a participar do grupo, inclusive, a gente tem uma área. Valeu. Maravilha, agradeço aí novamente ao Tomás Alvarenga por essa entrevista muito bem proveitosa e valeu mesmo. Valeu. Abraço, parceiro. Obrigadão. É isso aí.